Olá, irmão Eduardo, boa noite, a paz, tudo bem? Aqui é a pastora Rosemary, da Igreja do Nazareno, aqui em Nilópolis, no Rio, né? E eu tô aqui hoje com a incumbência de trazer para você um breve estudo sobre o batismo, né? Para a gente falar sobre a importância, sobre o significado, por que você deve se batizar. Então, como a gente não tem muito tempo, porque é um vídeo, eu espero que fique bem esse vídeo, né? Que a gente não tem muito recurso, que eu estou fazendo em casa. Mas em poucas palavras, assim, eu espero que a gente tenha um rendimento aqui e que possa te ajudar a entender melhor o batismo, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos entender é a importância, né, o significado do batismo. Ele tem um significado profundo e teológico, né? Ele é muito importante, ele é um dos sacramentos fundamentais da fé cristã. E ele desempenha um papel assim muito importante na vida dos crentes. Então, o batismo nas águas, ele está inserido na obra de redenção e na vida cotidiana da igreja. Então a gente vai ver agora por que ele é tão importante assim, né? Então vamos falar sobre algum desses aspectos importantes. Então o primeiro, ele é importante, o batismo é importante porque ele é uma ordenança de Cristo. Em Mateus 28:19, quando Jesus comissionou os discípulos dele para fazer a obra dele, ele falou o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem não é apenas uma sugestão, é um mandamento de Cristo. E ele deve ser seguido por todos aqueles que se alinham a Cristo. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, faz parte, né, desse processo que você passe pelo batismo nas águas, porque o próprio Cristo ensinou isso, falando para os discípulos dele. Vai, faz discípulos de todas as nações e batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, é um mandamento de Jesus, né, para a vida dos crentes. Então, já que é um mandamento, o batismo é um ato de obediência nosso à vontade de Deus. Uma outra coisa, um outro aspecto, né? Por que o batismo é importante? Ele tem todo um símbolo espiritual, visível, é uma realidade espiritual. Em Romanos 6, do 3 até o 4, Paulo escreveu: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Então, nesse sentido, Paulo ele falou do batismo como uma representação da morte do crente para o pecado e da ressurreição para uma vida nova em Cristo. Um outro texto é 2 Coríntios 5,17, que vai falar o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando você, né, se batiza, ele tem esse símbolo espiritual de você morrer para o pecado e nascer para uma nova vida em Cristo, deixando para trás tudo aquilo que você tinha de velhos hábitos e agora você vai abandonar e vai renascer em Cristo para uma nova vida, porque tudo se faz novo. E também ele é um sinal da promessa de Deus, de que aqueles que pela fé estão unidos em Cristo, sua morte e ressurreição, eles morreram para o pecado e foram ressuscitados para uma nova vida. Mais um aspecto que é importante o batismo, ele é importante porque ele é um testemunho público de fé, né? Quando você se batiza, você declara abertamente a sua decisão de seguir a Cristo.
e abandonar essa vida de pecado. Essa declaração pública, ela é significativa, muito significativa, porque você é um cristão que vive numa comunidade, você faz parte de uma comunidade de fé. Então, quando você se batiza, você está se identificando com aquela comunidade que é o corpo de Cristo e você com todos os crentes ao longo da história, porque como a gente falou, Jesus falou isso para os apóstolos, que eles deveriam batizar. Então, todos aqueles que viessem a crer nele, então você está se juntando a esse grupo, né, que é histórico, que é a igreja. Então, ele tem esse testemunho, é um testemunho público de fé. Todos estão vendo que você tomou essa decisão de estar com Cristo e se tornar uma nova criatura. É importante o batismo porque ele marca também a iniciação na nova vida cristã. Já que ele é um testemunho de fé, que é público, consequentemente o batismo nas águas marca o início formal da sua caminhada cristã. Ele é um sinal visível da aliança de Deus com o crente. O batismo é o sinal da nova aliança no sangue de Cristo. Porque desde o início, né, desde o início do cristianismo, acontecia dessa forma. Os novos convertidos, eles se batizavam. Era a expressão da sua nova fé, né? Era uma entrada, né, em comunhão com os santos. Então, esse ensinamento ele é preservado até hoje, né, no nosso meio cristão. Então, para a gente concluir, né, para a gente não alongar, né, diante disso que a gente falou aqui, é inegável a importância do batismo. Esse batismo nas águas, né, ele é muito importante na vida do cristão. Ele não é uma cerimônia apenas, né, não é um simples ritual, mas ele tem um carregado significado, né, um significado espiritual e teológico. Então, por quê? Porque ele é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo para os seus seguidores, porque ele é um símbolo da morte para a vida de pecado, para o nascimento, para uma nova vida em Cristo. E ele é um testemunho público de fé, é uma iniciação na sua vida cristã e é um elemento de unidade entre todos os crentes. Eu espero que tenha contribuído para poder melhorar para você o entendimento. Eu acredito que você vai ter mais 2 aulas, né? Porque, pelo que eu sei, você só vem no dia do batismo, você está em Minas, né? Então, até lá a gente vai conversar, não sei se serei eu, talvez uma outra pastora, mas você vai ter mais uma aula e vai ter a última que vai ser presencial, né? Então, que Deus continue falando melhor no seu coração, que Deus ilumine a sua mente e que no dia 18 você esteja aqui conosco, vai ser uma alegria para a Igreja do Nazareno em Olinda te receber, viver com você esse momento tão importante. Esse é um marco na sua vida e que Deus ele te abençoe. E a sua caminhada está só começando e ela será uma caminhada linda diante do Senhor e com uma igreja para apoiar você, tá bom? A paz, fica com Deus.